Olá, pessoal. Eu sou o João Vitor Costa de Oliveira, eu sou aluno de Introdução à Iniciação Científica e estou participando do 28º Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília. O tema da minha pesquisa ele é intitulado como Nanopartículas Magnéticas para Aplicações Biomédicas e Tecnológicas, Síntese, Caracterização Estrutural e Magnética. O meu orientador é o Guilherme Siqueira Gomide. Essa pesquisa ela foi realizada na área de física experimental e ela foi realizada dentro do Laboratório de Fluidos Complexos do Instituto de Física da Universidade de Brasília. Então, o objetivo geral era que eu conhecesse a aplicação inicial, desde a formação, né, de uma síntese até a aplicação de medidas para entender o funcionamento, né, dessas nanopartículas magnéticas. No geral, as aplicações tecnológicas usando nanopartículas, ou seja, que são partículas que necessitam assim, entre 1 e 100 nanômetros, vem crescendo ao longo dos últimos tempos, e isso é devido, né, à sua versatilidade, ou seja, além da sua escala ser bem pequena, ela explora interações bem fáceis com outros segmentos, por exemplo, o magnetismo. Então, esse estudo ele exatamente caracteriza e visa procurar e investigar essas interações e como elas se correspondem. Então, para isso, a primeira coisa foi a realização da síntese dessas nanopartículas. Então, foi a entrada dentro, né, realmente do laboratório químico e produzir elas a partir desse diagrama. Então, a gente tem três etapas importantes, que o primeiro é a obtenção das nanopartículas. Então, ali é a primeira etapa, onde vai ser realizada a, a mistura química, onde você vai colocar o composto, que vai ser feito essas suas nanopartículas. Também vai definir ali como você quer o tamanho. A, a segunda etapa vai ser já a acidificação, vai ser quando você já produziu ali o composto e você precisa exatamente fazer o ácido nítrico, né, no seu composto para que comece a formar ali a nanopartícula e você precisa fazer todo o processo laboratorial, desde sugar o resto do reagente, colocar a lavagem que é necessária para poder limpar e verificar o que está acontecendo. Na etapa 2 que é esse tratamento químico, tem um pequeno problema é que a nanopartícula vai se desgastar com o tempo. E para que isso não ocorra, é necessário que aconteça nesse tratamento superficial, ou seja, você precisa fazer um tratamento na superfície, né, da sua nanopartícula. E a gente chama isso de tratamento, ou seja, ali a gente tem a formação do corchel, em que a gente dá um banho com ácido férrico para que realmente crie essa película em volta de proteção para que ela não degrade assim, né, com o tempo. E após isso a gente tem a peptidação, ou seja, a formação final, né, da nossa nanopartícula e podemos ver uma imagem dela com interações com, no caso, um ímã, né, e pode ver essas formações aí do respeito ao campo magnético. Então, ela fica bem solúvel, né, e corresponde bem a influências de outros compostos. Além disso, né, a realização dessas nanopartículas, elas são importantes para estudos de meios. Então, é necessário que peguemos amostras e façamos estudos para entender ali o comportamento e como ela foi gerada. Uma dessas etapas é usada na técnica de difração do raio-x, que é uma técnica importante, já que a gente vai entender ali sobre as distâncias interplanares dessa nossa nanopartícula, a simetria cristalina, né, na nossa é, estrutura cristalina total, né, da nossa nanopartícula que é formada, e assim a gente consegue utilizando técnica de difração de raio-x, e utilizando também ali a lei de Bragg, é possível encontrar um diâmetro, né, dessa nossa nanopartícula, entender qual é o índice de Miller que tá correspondendo ali às interações interplanares, e isso nos dá resposta suficiente para trabalhar em cima dessa amostra. A segunda é uma microscopia eletrônica, né, já que é uma técnica em que dá imagens em altas resoluções para a gente dessas nossas nanopartículas e, e assim é capaz de a gente ver, fazer estudos para entender o diâmetro, né, dessas nossas nanopartículas e o tamanho, já que é possível que a gente pegue ali a partir desses dados e monte gráficos que vão trazer para a gente relações do diâmetro total de toda essa nossa amostra, né? Então, precisa ser de várias imagens que são realizadas a partir da microscopia eletrônica. Uma terceira técnica usada nesse estudo inicial é a espectroscopia de absorção atômica,
em que a gente vai ali usar dados que a gente tirou dessa nossa produção e ele vai passar por esse aparelho, em que tecnicamente ele vai usar uma chama e para passar pelo humano colmador, né, um detector, e ali a nossa amostra ela passa nesse processo e ali a gente vai estabelecer as etapas como a síntese química, entender essa relação importante para compreender como foi aquela nossa composição lá na nossa primeira etapa da síntese, né? Qual foi a relação, será que deu certo colocar mais um composto diferente do outro? Como é que se estabeleceu assim? E o tamanho desse a nossa espessura, né? Então, assim, com essa técnica é possível calcular a espessura do nosso material e produzir diferentes tipos de espessuras para diferentes tipos de aplicações que podem se realizar, né, fazendo nanopartículas magnéticas. Após entender o comportamento, né, da estrutura das sínteses, a gente parte para um novo capítulo, né, no estudo de nanopartículas, que é utilizando o nanomagnetismo. Por quê? Como eu falei inicialmente, nanopartículas elas interagem muito bem com alguns estudos. E o nanomagnetismo é um estudo, né, das propriedades magnéticas e as suas aplicações, porque ela interage muito bem com essas nanopartículas que foram feitas. Então, esses materiais magnéticos necessitam do conhecimento de como as propriedades magnéticas das nanopartículas funcionam quando aplicadas campos magnéticos específicos para o sistema. Então, aí é um novo capítulo no estudo do magnetismo, onde a gente vai entender sobre magnetização espontânea, como é que se dá essa magnetização, né, nesse material, por que que ele é chamado por que ele tem magnetização, como que isso acontece. Depois a gente vai falar um pouco sobre a isotopia magnética, como é que dá essa forma como ela interage com o meio correspondente, né? Interação de supertroca, como a gente consegue fazer com que essa nossa partícula interage ali na interação da força, né? Se tem muita ou pouca força. Então, é outro campo de estudo vasto e que a pesquisa ela dá seguimento para isso. A síntese de nanopartículas em geral, né, para estudos futuros, a gente espera concentrar mais nessa parte do nanomagnetismo e realizar cálculos, né, e medidas utilizando equipamentos para isso, para que se tenha, né, uma ideia maior do magnetismo e da sua temperatura, que vai estar exatamente ligado a técnicas da hipertermia, para que a gente possa, enfim, ver aplicações, principalmente na área da biomedicina, onde são usados, né, para aplicações com tratamento do câncer e outras especificidades. Muito obrigado.